Boa, e não deu outra, né, doutor Cleiton? A gente fala muito, Anderson, Andréa, jornalista é assim, fica antenado nas pautas do dia a dia, não pode ser diferente. E essa semana chegou a segunda-feira, que agora é mais conhecido 25 de setembro, não é só o dia do rádio, é o dia mundial do divórcio, da separação, porque todo mundo resolveu separar no dia 25, né? Primeiro aquele anúncio bombástico da Sandy em relação ao Lucas Lima. Teve mais? Então, pra mim só doeu da Sandy. Da Sandy. E aí você tem razão na observação, porque da Sandy eram 15 anos de casamento com o Lucas Lima, mais 9 anos, então eles tinham 24 anos de relação juntos. E era um casal que nunca, assim como o próprio Chororó, pai da Sandy, nunca deram motivos para qualquer tipo de burburinho ou fofoca pública. Sempre foram exemplares na condução da carreira, da família. Então caiu como uma bomba. O que eu mais ouvi depois disso foi acabou o amor. Não existe mais. Se a Sandy separou, como é que os outros casais vão continuar vivendo? Ô Anderson, eu vivi para ver a Sandy se separar. Não, e com detalhe, uma semana antes ela postou uma foto no Instagram com o Lucas na França. Te amo pra toda a vida, te amo pra ser. Poxa, se na semana. Porque uma coisa é você ter um desgaste. Olha, já tá acontecendo, estamos. Mas posso dizer uma coisa pra você, que eu sou prova disso. Por favor. Vocês acompanham o meu divórcio. Eu sou divorciada e eu e o meu ex-marido somos a André é um caso à parte, absurdamente amigos, Isso é parceiros. Não, tem que ser estudado. Então, existe amor pro resto da vida, mesmo com o divórcio, gente. Eu só conheço o seu. Esse é cuidado, é carinho, conta é zelo. Receita pra gente, conta a receita pra gente. Mas aí chegou na segunda-feira isso. Aí depois os outros não foram casamento, Quem foram mais? namoros. Era Ana Castela, era a Paula Fernandes, mas eram namoros, não eram casamentos. Bom, e aí já vem logo a pauta de casamento, né? Regime de casamento, como é que fica filhos e tal, etc e tal. Nada mais oportuno do que no Conexão Jurídica trazer esse assunto. Quais são os tipos de regime de casamento, doutor Cleiton? Só quero dizer algo preliminar aqui, tá? Cadê a Adriana, que é especialista em casamento, divorciou. que não está aqui? O senhor divorciou da Adriana? Ela divorciou de mim. Adriana! Faz 6 meses que ela abandonou o escritório e eu tô sozinho. E como é que foi esse divórcio? Não, eu só encontrei o paletó dela na cadeira, mais nada. E uma plaquinha assim, estou tomando um café. Isso não é verdade. Eu vou defender aqui a Adriana, porque eu acompanho, eu sigo. Adriana, fica tranquila que eu tô aqui. Sigo o Cleiton Casal Advogados nas redes sociais e vi lá que vocês estiveram juntos numa reunião importantíssima essa semana. Aliás, o Cleiton estavam lá. Vocês estavam lá. Não diga eu tô isso aqui não. pra te defender, fica Vergonha tranquilo. fazendo selfie, né? Não, foi bem. Mas nós vamos fazer uma próxima reunião na próxima quarta-feira e quem vai tirar selfie vai ser ela. Ela que vai tirar selfie. Desafiada, Adri, um beijão. Um beijão. Mas olha só, falando sobre casamento, né? A gente tem alguns regimes importantes, tá? Antigamente tinha aquele regime de comunhão universal de bens, né? Meus avós ficaram casados 75 anos. Meu pai e minha mãe estão casados há 52. Naquela época, regime de comunhão universal, onde todos os bens adquiridos, inclusive na herança, herdeiros, na comunhão do casamento, tudo é dos dois. Inclusive os antes do casamento também. Antes do casamento. Recebeu de herança, vai receber, ou adquirir, tudo é comunhão universal. Depois começou a comunhão parcial e tal. Hoje, desde mais ou menos na década de 70, qual que é a vigência do casamento? É a comunhão parcial ou a separação parcial. Comunhão parcial. Ou seja, aquilo que eu adquiri depois do casamento passa a ser do cônjuge. Mas aquilo que foi antes do casamento, preteritamente antes do casamento, é individualizado. Tá certo? O que é interessante, na minha opinião, para resolver alguns problemas homéricos? Porque, veja, a maioria dos divórcios, a gente não tem a felicidade da Andréa que falou, olha, puxa, eu tô divorciada, mas o amor permanece, né? Sim. Mas a maioria dos divórcios hoje são traumáticos os divórcios, as separações, né? Litigiosos muitas vezes, ou não. né? Corrigindo, é o carinho. O amor ele vai ficando diferente, mas o carinho continua igual. Não, cuidado, zelo, Sim. você tá preocupado com outra pessoa, isso é mais importante, né? Sim. Hoje, o que está no centro do divórcio hoje? É dinheiro, é a parte de bens.
olha, a gente não está colaborando junto para o crescimento, ou o camarada ele arruma uma outra pessoa e ele começa a desviar os bens da própria família para outra pessoa, aí desguarnece a família dele por causa de um caso extraconjugal. Então é grana. Então, hoje, um dos motivos principais de causa de divórcio é grana. Como é que você se resolve isso? Na minha opinião, tem algo que é inovador, que é o chamado pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? É um acordo entre as partes que é feito antes do casamento, por isso é o nome, tá certo? Onde você estabelece ali algumas relações, inclusive prevendo, olha, se a gente vai ficar junto 10 anos, você tem direito àquilo, 15 anos, já vi vários pactos antinupciais. E tipo assim, você paga o condomínio, paga a luz também? Sim, estabelece tudo. Olha, se os nossos filhos, se nós separarmos, como é que vai ser a questão da pensão? Como é que vai ser? Deixa tudo previsto ali. Tudo previsto. Documentado? Documentado em cartório, reconhecido judicialmente, tudo normal. E o pacto antinupcial, você estabelece até como vai ser a divisão de bens, caso tenha recebido de herança, etc. Temos vários casos no escritório de pacto antinupcial. Inclusive, o pacto antinupcial, o regime de casamento, ele pode ser alterado ao longo do casamento. Então, hoje eu estou casado com comunhão universal, mas eu quero casar agora com parcial. Ok, eu vou atualizar o meu casamento. Posso ser feito, eu levo em cartório, se não tiver filhos menores, etc. Faço essa alteração. A única coisa que tem que ser vista é se isso vai influenciar terceiros, tá? Então, eu faço nesse momento esse movimento, por exemplo, que eu tenho com a Laura. A gente tem uma comunhão universal, eu passo a ter uma comunhão parcial, mas os bens vão para ela. Se eu tiver alguma dívida que estão olhando meus bens, alguma execução, isso pode ofender terceiros. Então a gente tem que ficar um pouco cauteloso com isso, tá certo? Para esse movimento é necessário a assistência de um advogado especializado em direito de família ou não precisa? Depende. Se tiver filhos menores, sim. Tá. Se tiver filhos maiores ou se não tiver filhos, não, tá certo? É sempre aconselhável. Tá? É sempre aconselhável. Porque é um contrato, tá certo? É um acordo que é feito e esse acordo que é feito estabelece um monte de condições para as duas partes. Tá, mas nesse caso do pacto pré-nupcial, quais são os casos recomendáveis? Porque senão todo mundo, por exemplo, quem tem mais herança, quem tem menos herança, quem tem mais bem, Quais são os casos que são aconselháveis fazer o pacto pré-nupcial? Todo mundo. Olha, eu acho que todo mundo. Se você vai estabelecer condições... Veja, ninguém casa querendo divórcio, Perfeito. Tá certo? A própria Sandy Júnior aí falou que, puxa, eu não queria separar, amor pra sempre, uma semana antes posta na internet, como você falou. Eu preciso ser sincero, tá? Eu não acompanho absolutamente nada, zero. Eu já tava conversando com um amigo e falou, cara, que planeta que você vive? Eu falei, eu não sei. Em casa nem TV tem, a gente não assiste e tal, então eu não sei de nada. Mas você falou que semana passada ela postou algo na internet dizendo amor pra sempre, né? E agora, essa semana, ela tem uma ruptura no casamento dela. O que acontece? Quando você tem este contrato antes de se casar, você não está prevendo um término. Não. Você está prevendo a comunhão e a participação e a convivência junta. E essa convivência vai ser harmoniosa, tá certo? É uma relação societária. Hoje eu vejo lá em casa, por exemplo, a Laura e eu, tá certo? A gente tem nossos 2 filhos, bacana. A gente tem uma conversa e um ajuste até sobre a escola das crianças, até qual o regime de educação que nós vamos dar para eles. Tudo isso é um acordo. O pacto antinupcial determina essas minúcias antes. E por incrível que pareça, com o pacto antinupcial, os casamentos perduram mais. É o que eu ia perguntar. Perduram Caiu mais. o número de divórcios, por exemplo, entre os que fazem o pacto? Sim, porque você já estabelece quais são as condições. Não tem aquela história de surpresa de quando a gente vai separar, eu quero essa xícara, não, eu quero aquela outra. Não, eu quero as duas, porque foi minha avó que fez. Não, Mas o pacto, ele estabelece coisas do ponto de vista material e responsabilidade. Sim. Você põe o que você quiser no pacto? Sim. Desde que não seja fora da lei, tá certo? Você tem legislação. Não dá para poder acordar. Isso é um princípio, inclusive, contratualista. Você não pode contratar algo que a lei não permite. Tá bom. Tá certo? Se for dentro da lei, você pode contratar sim. Inclusive, volto a dizer, na vigência do casamento. Quero fazer um novo pacto, quero mudar, eu quero estabelecer, olha, tá me
causando uma insatisfação aqui no nosso relacionamento, meu e da minha mulher. Será que a gente pode fazer um pacto agora? Pode. Se não for... Ô, Cleiton, mas me tira a dúvida. O pacto, ele existe por uma conveniência específica... foi uma lei que foi criada, que permitiu o pacto. Como é que é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que você está explicando, houve um avanço significativo, então, nos últimos anos. Nós estamos falando de um país que até o final da década de 70 não tinha o divórcio regulamentado. É verdade. Né? O divórcio só passou a ter vigência no país, se eu não me engano, em 77. Sim. Estamos falando aí de 40 anos atrás, né? Menos de 50 anos, o que historicamente é isso aqui, né? Então, a gente teve um avanço importante. Não, né? A evolução foi muito grande, né? A evolução foi muito grande e ainda bem. E ainda bem, então, continua a evoluir. A parte legislativa continua a evoluir e hoje a gente tem que ter essa aplicabilidade para ter esse equilíbrio entre as partes e para ter a permanência do casamento. Então o pacto está respaldado em legislação. Ou seja, quem for casar procura um advogado. Com certeza. É isso que eu ia falar agora. Com certeza. Inclusive, entre advogados, isso é mais comum ainda. Olha, eu vou casar com um advogado e ele já conhece, eu também conheço, e aí eu chego com o advogado e a gente estabelece. Mas é interessante mesmo essa evolução, porque eu completei 24 anos de casados. Quando eu e a Eliane casamos, a conversa era assim, olha, o que é comum é a comunhão universal. Agora estão começando a fazer comunhão parcial de bens e funciona desse jeito. O que vocês acham? Nós fechamos por comunhão parcial de bens. Eu também. O padrão estamos juntos. O padrão é comunhão parcial de bens. Esse é o padrão. É isso mesmo. Só que a comunhão parcial de bens, ela não tem uma previsibilidade daquilo que vai acontecer no futuro. Porque há 24 anos atrás, você era um Anderson, você tinha uma grana específica. Hoje você é um outro Anderson, sua esposa também é uma outra pessoa, com condições diferentes, com filhos envolvidos, com patrimônio envolvido, com tudo envolvido. E eu reforço essa questão do avanço, porque há 24 anos era novidade. Hoje já não é mais. E com cada um lutando de uma forma por esse patrimônio, né? Porque tem muito isso, né? Porque eu já vi vários casos assim do tipo, a pessoa casa com comunhão, aí o homem consegue trabalhar, ganha muito dinheiro, a mulher não consegue trabalhar e por conta de cuidar dos filhos, enfim, por N motivos. Na hora de se separar, ele vira e fala assim, né? Porque no amor é tudo bonito, na dor, né? Não, mas ela não contribuiu em nada com o meu patrimônio. E aí vira uma coisa horrorosa, né? Então, assim... É uma canalice. Na minha opinião. Tá? Lógico, desculpa, porque cada um contribui dentro daquilo que... Não, porque ela está cuidando da casa. Ela está cuidando da casa dos filhos, lógico. Você quer riqueza mais importante que os próprios filhos? Sim. Eu não vejo nada mais que tenha mais valor do que os próprios filhos. Sim. Então chega no final, antes é meu bem, depois meus bens, meus bens. Né? Aí quando vai separar, fala, você não contribuiu com nada. Isso na justiça não vira, né, doutora, essa discussão? Ou vira? Não vira. Ok. Não vira. Hoje, antigamente, né, a justiça dava, inclusive, uma pensão num lapso temporal maior. Hoje, o que a justiça vê? Olha, realmente estão se separando. Ela se dedicou aos filhos, à manutenção do lar, da casa, etc. Vamos colaborar com uma pensão para ela num período determinado para ela poder voltar ao mercado de trabalho. Seja por 1 ano, 2 anos, enfim. Ela vai ter que provar especialização, que ela vai ter que estudar de novo, retomar, etc, etc. E aí o marido tem que arcar. Normal. Ou a mulher, se for no caso... Esse é o normal hoje. É o normal, tá certo? Agora, o que não pode acontecer é ela ter separação, ela que contribuiu exclusivamente com os filhos e com a família, ficar desguarnecida. Sim. Isso não. Nem ela e nem os filhos. Um pacto antinupcial resolveria esse assunto. Resolveria esse assunto. Olha, o pacto antinupcial, em caso de divórcio, e se for estabelecido que eu fico tomando conta da família, etc, eu vou ter X anos de pagamento, uma pensão Y, X. Tira uma dúvida aqui, rápido. Da padaria, me perguntou, atendente virou para mim e falou, olha, eu preciso que você é jornalista, tal. Me tira uma dúvida, eu tenho um filho de 24 anos, meu filho é casado, foi embora pro Nordeste e até hoje, coitado, tirou o olerite dele e me mostrou. Todo mês eu tenho desconto de 33% no meu salário, que é o pagamento de pensão.
eu não tenho como rever isso. Hoje meu filho, graças a Deus, está bem, está casado. Eu não estou falando de eu não pagar mais nada. Só que eu estou falando que acho que hoje, acho que eu preciso mais do dinheiro do que ele. Porque 33% para quem ganha 2.000, 2.500 faz uma diferença muito grande. Claro. A obrigação é até os 18, não é até os 18. Como é que fica isso quando o filho e a filha passam dos 18 anos, doutor Cleiton? A pensão antigamente era até os 18, né? Hoje já não é mais. Hoje se estende um pouco mais, até porque as condições de início de mercado de trabalho estão mais complexas, tá certo? Então hoje verifica, se o camarada está fazendo faculdade, se o pai tem que arcar com os estudos da criança, ou do filho, ou do jovem, tá certo? Eu estou fazendo uma faculdade de medicina, mas sabe que a faculdade de medicina vai demorar um pouco mais para engrenar e para a pessoa entrar no mercado de trabalho, porque ele vai fazer o estudo no período integral, ele não pode fazer um estágio como no direito, ele não pode oferir renda, porque ele vai se dedicar integralmente para isso. É honesto que o pai arque? Sim, é honesto que o pai arque. Agora, na minha concepção, um camarada de 24 anos que está na Bahia, deitado na rede lá, tomando coco, casado, e o pai aqui bancando, não faz sentido. Então ele precisa entrar com uma ação para revisar. Mas não tem mais isso por idade, depende de cada caso. Até 18, até 24, até não tem questão de idade. 24 é o padrão. Tá? 24 é o padrão, na minha opinião, desde que se constate que realmente há uma necessidade premente, tá certo? Se não houver essa necessidade premente, é o que eu falei. O camarada tá na Bahia, casado, deitado pegando dinheiro do pai, entra com uma revisional, mostra que realmente não há necessidade, que ele está casado, com filhos, etc, etc, e aí você pede a isenção. Não, eu tenho um filho que ele está fazendo uma faculdade e essa faculdade é necessária para ele startar, para ele começar a vida profissional dele. E o pai tem condições, aí é justo que o pai arque com um pedaço sim, é parte, tá? Agora, o importante é o seguinte, num divórcio, o juiz olha muito quais são as condições dos filhos. Então veja, condição do pai em arcar e permanecer com aquele colchão de conforto que o filho tem. Não adianta a pessoa se divorciar e deixar os filhos na rua da amargura. Então eu pagava um colégio suíço. Aí eu me divorciei, eu apresento um atestado falso, dou uma modificada nos bens, etc. E agora meus filhos vão para uma escola lá na Carapicuíba, pública de não sei aonde. Não faz sentido, tá certo? Tudo isso, quando a gente vai olhar na ótica das crianças, dos filhos, o juiz tem que olhar o equilíbrio e a manutenção daquele status quo que o filho tinha durante o casamento. Tá? Aquele camarada que frauda, etc., não tem mais espaço. Não deve ter mais espaço. Adultério pesa? Não, pesou no Já passado. pesou, né? Era crime, né? Isso. Era crime. Mais uma pra gente falar de atualização da legislação, né? Mas durante muito tempo perdurou isso, né? O adultério. Sim. Me traiu! Aí o juiz chegava lá e pá! Crime pela honra. Então, caiu agora há pouco, né? Você sabe que uma vez eu fui fazer um divórcio de um casal bem bacana e tal, uns amigos queridos, e que eles foram nesse esquema da Andréia, um a favor do outro o tempo inteiro. Então eu falei, pode fazer a partilha de bens? Você esqueceu daquela conta que a gente tinha no Santander? Fica pra você. Não sei o quê. você esqueceu daquele carro? Nossa, é seu. E aí eu fui naquele fórum João Mendes lá em São Paulo, né? Eu fui lá, a hora que a gente tava descendo, o juiz tinha homologado, tô assinado, tava descendo o elevador do fórum, eles começaram a se beijar no elevador. Eu tava lá, eu virei e falei assim, escuta, vocês estão adulterando, tá? Só pra deixar claro. Vocês já não são mais um casal, tá? Já não são mais um casal. Isso é adultério! Mas voltaram ou não? Não sei. Eu sei que houve um after na continuidade. Que não, beleza. a gente tá só se despedindo e tal. Não, deixa eu só sair do elevador. Deixa eu só sair do elevador que tá tudo bem. Eu só não quero enxergar e não quero ser testemunha de um adultério. O rapaz do cartório, quando eu fui me divorciar com o Vladimir, ele virou e falou assim, mas por que vocês estão se divorciando, gente? Eu falei, não dá pra gente discutir esse tema aqui agora com você. Você não é psicólogo, né, pô? Você tem quantas horas? Ele não se conformava. Vocês me parecem tão parceiros, por que vocês estão se assina divorciando? primeiro. Não, tudo bom, meu amor, assina aqui. É assim, né? Chorava. Vocês lembram um filme chamado A Guerra dos Roses? Já Ouvi assistiram? falar, Da mas não assisti ainda, da época de 80, 70, acho Tá. que foi o Robert De Niro que foi o diretor, Michael Douglas foi um dos protagonistas, que os caras se separaram, o casal se separou e tal, e os caras começaram a discutir a mansão que eles moravam. E os caras foram tão radicais em olhar todos os bens e tal, que no final das contas desmoronou a mansão. Porque eles começaram a cortar a mansão no meio. O pedaço da escada é meu. Aquele pedaço daquele móvel é meu. A torneira!
Para, né? Vamos pro bom senso, e na minha opinião, cabe muito bem fazer um divórcio consensual, que não precisa levar em litígio. É que não tinha um bom advogado lá, né? Pra ajudar. O Robert De Niro colocava até lenha na fogueira ali, porque ele era o diretor, precisava chamar, né? Fazer a coisa bagunçada. O ideal é isso, né? O ideal é terminar bem. E quando, por exemplo, às vezes a gente vê casos assim, principalmente onde eu morei no interior, a gente vê muito de rico que casa com uma pessoa sem muitas condições, geralmente uma família muito rica de fazendeiros, produtores e tal, e aí faz com separação total de bens. Aí a pessoa fica 20 anos com aquela pessoa, acabou, doutor, porque fez a separação total. Eu tive um caso que eu acompanhei de um amigo que ela era fazendeira, ela era a milionária, o pai é fazendeiro lá na região mogiana, e esse rapaz trabalhava com ela demais, o tempo inteiro. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás quando ela morreu. O regime é isso. Cruel, né? O regime é isso. Não, é claro. Porque se o regime não estiver estabelecendo os limites, você perde aquilo que a gente chama de segurança jurídica. Então, nesse caso, eu acho que deve ser muito aconselhado você fazer esse tipo de Sim, pacto. sim. Ou seja, por uma questão familiar, de pressão familiar, você faz com separação total de bens. Mas o pacto poderia ajudar ele numa hora dessa, né? Claro, a cada 5 anos, a cada 10 anos, ou uma revisão, ou uma bonificação, ou algum bem que é transferido para ele. Isso tem que haver. Ele trabalhou a vida toda com ela no campo, enfim, uns grandes produtores de batata lá na região. Ele saiu com um carro velho. Mas é o regime que... Ele poderia, inclusive, alterar o regime na constância do casamento. Você pode... Eu tenho separação total e aí eu quero uma comunhão universal. Pode? Pode. Por isso que tem que ter um especialista do lado para dar, né? Porque bom. senão você não vai lembrar desse troço. Não, a gente que é advogado acaba que... Vai que tem que rever entendeu? isso. E doutor porque tem tantas questões. Eu vi uma vez um pacto antinupcial que previa a separação total, mas não previa, por exemplo, os rendimentos, os frutos do valor. Aí quando a gente foi fazer essa... Peraí. O valor principal que estava na conta dela é dela. Mas e os frutos? E os rendimentos? Tem aqui uma aplicação do CDI que vai dar não sei o quê, blá, blá, blá. Não, esses frutos não estão previstos no pacto antinupcial. Precisa estar previsto. Então, assim, a gente mesmo que é advogado, a gente olha nas entrelinhas, assim, sabe? Para poder deixar a coisa bem segura. A chance de escapar é grande, né? É grande. E atribuir a tal segurança jurídica. É. Tem que haver segurança jurídica. Doutor Cleiton, na semana retrasada, a gente falou de plano de saúde aqui com o senhor e a doutora Adriana e chamou atenção quando vocês citaram o caso do Noah, que estava aguardando aquela decisão. Boa. E pelo sorriso do doutor Cleiton, vocês já sabem que saiu. E ficamos de saiu. atualizar hoje aqui. Passa a notícia, pessoal. Como é que foi o desfecho da Muita história? gente Como é que tá o perguntou. Noah agora? Não tem um desfecho na história. Eu não quero dar um spoiler, mas se vocês me permitirem, eu quero trazer um Noah aqui um dia. Lógico. Claro, Com ai, que certeza. delícia. Com certeza. Ele, o Jones, a esposa. Mas tá sendo atendido. Aliás, sendo que a Laura atendido. está nos isso. acompanhando. Isso que é bom. Ela tá Isso falando aqui. E saiu a decisão. Saiu a decisão, foi uma dificuldade enorme para eles cumprirem. Porque mesmo com a decisão já deferida e tudo tranquilo, eles não estavam cumprindo. Nós fomos ao juiz novamente, pedimos para o juiz intervir. O juiz falou, olha, não vou intervir, peço uma execução. Mas, excelência, se a gente for pedir uma execução, vai demorar. Porque a empresa é no Rio de Janeiro, a sede administrativa... E precisa do tratamento agora. Precisa do tratamento agora. Vai mandar para o Rio de Janeiro. Ele tem um monte de telegrama que a gente mandou e mesmo assim... Uma das quimioterapias, a gente até fez uma vaquinha no escritório, a gente ajudou e tal, não sei o quê, para não perder porque o time é muito importante, né, uma das sessões. Mas na segunda sessão deu tempo, a Adriana ficou horas e horas no telefone com os advogados do Rio de Janeiro, e os caras andam de ombro, não estão nem aí, não querem nem saber, até resolver. Aí ele fez a segunda sessão, e agora começa a fazer periodicamente. Acho que foi a segunda ou a terceira. Tá. Começa a fazer periodicamente. Se não me engano, são 8. Poxa, que boa notícia. Um abraço. Como é o nome dos pais do Noah? É o Jones e a Angélica. Jones e Angélica. Um abraço e tem aí uma a toda a filhinha família. linda também que eu esqueci o nome. Tem uma irmãzinha do Noah. Mais o Noah velha. tem quanto tempo mesmo? Qual a O idade? Noah, 1 ano e 3. 1 ano e 3 meses. Que legal. Coisa boa, Um abraço a graças todos a e que Deus. boa notícia.
Tá vendo a diferença que faz o papel do advogado de advogado. Doutor Eles Cleiton, são muito queridos. satisfação. Puxa a orelha da doutora Adriana, fala para ela semana que vem o quinteto aqui. Para eu puxar, ela precisa aparecer. Por favor, tragam a doutora Adriana de volta. Abandono de emprego. Ela vai me matar quando eu chegar no escritório. Doutora Adriana, um grande beijo. Beijo. Parabéns pelo trabalho de todo mundo do escritório aí. Doutor Obrigado, Cleiton, até a próxima obrigado, semana. obrigado. E vamos lá na Beijo, festa querido. italiana, hein? Quero ver, hein? Pula, Você- pula, Você pula. tá proibido de estar lá, hein? Não, bom, O seu endócrino não tá deixando Não, mais. não tá mesmo. E ia ter que marcar um zelão. Estou na pendência meu pós-título do amigo, seu São Paulo. Você fugiu do assunto, né? Parabéns pro seu Tá São bom, Paulo, viu? Valeu, doutor Cleiton. Beijo, Obrigado, beijo, valeu, beijo, valeu. obrigado. Coisa Tchau. boa.